Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Nicolas Peixoto, monitor da disciplina, e sou orientado pelo professor Ronaldo Gismonti. Atenção! Este material é destinado exclusivamente para médicos e estudantes de medicina, não sendo seu uso permitido por profissionais de outras áreas. Hoje falaremos sobre como evoluir um paciente de unidade de terapia intensiva. Para introduzir esse assunto, devemos ter em mente que o manejo do paciente crítico requer o conhecimento abrangente sobre sua fisiopatologia e é focado inicialmente na reanimação e estabilização das funções vitais. Durante essa estabilização, é importantíssimo, porém, colher informações prévias para complementar a avaliação do estado fisiológico do mesmo. E para auxiliar na avaliação fisiopatológica, possibilitando o manejo da insuficiência orgânica, o intensivista tem como arsenal inúmeros recursos de monitorização hemodinâmica disponíveis, sejam eles invasivos ou não, o que dá subsídio para diagnosticar o problema base e tratar as doenças subjacentes quando o nosso paciente estiver estável. Dessa forma, ao evoluir um paciente internado em UTI, devemos ter em mente que nos depararemos com certos dispositivos, como a ventilação mecânica, as bombas de fusão contínuas, as terapias de substituição renal e outros. Assim, em um primeiro momento, os alunos podem se assustar diante de tantos parâmetros a serem analisados e as quantidades de dispositivos e terapêuticas complexas presentes nesse ambiente, além do fato de boa parte dos pacientes internados nas UTIs estarem sedados ou desacordados, o que limita, de certa maneira, a abordagem ao mesmo, precisando assim adaptar nosso exame físico. Não é preciso ter medo de CTI apesar disso. Se uma evolução for bem feita, muito provavelmente nenhum dado importante será deixado de lado e a conduta traçada juntamente com os intensivistas será apropriada, trazendo benefício ao nosso paciente, que é sempre o nosso objetivo principal. Bom, antes de tudo, para iniciar uma evolução, devemos identificar o paciente a qual estamos lidando. Assim, alguns dados são de extrema importância, como a data, o leito, o prontuário, a origem desse paciente no hospital, data de admissão do CTI, dias de internação, o nome, a idade, o sexo e o peso. Sendo que o peso podemos encontrar facilmente, por exemplo, no relato da nutrição. E é importante colocarmos essa informação, uma vez que o peso é utilizado em alguns cálculos, como o balanço hídrico e a dose de drogas vasoativas. Temos aqui, então, um exemplo de como podemos escrever a identificação do paciente. Evolução do CTI, dia 10/5/2017. Leito 3, prontuário 1234. José Maria, masculino, 55 anos, 56 quilos. Origem, neurocirurgia. Admissão, 9/5/2017. Dias de internação no CTI, D1. Vamos falar agora sobre os diagnósticos principais, ou lista de problemas, como algumas instituições gostam de colocar. Esse espaço é reservado para que possamos resumir o caso do paciente, de modo que qualquer pessoa que leia a nossa evolução se intere sobre o que está acontecendo com ele. Dessa forma, devemos estudar o caso, olhando as evoluções anteriores, a folha de admissão, os relatos operatórios, os pareceres, nos informando sobre qual o motivo ao qual o paciente está no CTI e as demais afecções que o mesmo possa ter. É importante não copiarmos as evoluções anteriores, e sim atualizar o quadro do paciente, de forma resumida. Assim, conforme o paciente vai evoluindo, devemos procurar sinalizar sua patologia ou patologias de base, suas comorbidades e complicações, por exemplo, pneumonia associada à ventilação mecânica, sepse e etc. Sinalizar se o paciente está invadido com algum dispositivo, como a ventilação mecânica, acessos venosos profundos e outros. Sinalizar também o uso de medicamentos, como os antibióticos, os sedativos e as drogas vasoativas. Para finalizar, é importante dizer que alguns serviços possuem um espaço específico em suas evoluções, que muitas vezes são padronizadas, para, por exemplo, a descrição de parâmetros ventilatórios, para o resultado de culturas, as antibióticos terapias realizadas, os sedativos e as drogas vasoativas, já que o excesso de informações pode prejudicar a leitura da evolução.
Vamos aqui então exemplificar como podemos montar essa lista, né, de diagnósticos principais e listas de problemas. No caso, por exemplo, temos aqui um paciente em D6 de pós-operatório de ressecção de tumor medular. Um paciente ao qual está dependente de ventilação mecânica, em D2 de traqueostomia, que teve uma pneumonia associada à ventilação mecânica, cujo patógeno foi Pseudomonas aeruginosa, né, positivo em cultura de aspirado traqueal, do dia 12/5/2017, ao qual está realizando piperacilina e tazobactam em D3. E também, né, um paciente hipertenso. Vamos falar agora sobre as últimas 24 horas do nosso paciente. Todo paciente internado é monitorizado com alguns parâmetros, e é nosso dever analisar se houve algum valor fora do normal nas últimas 24 horas. Geralmente, esses dados são obtidos no relato da enfermagem. Caso não haja alteração em certa variável hemodinâmica, não precisamos obrigatoriamente dizer os valores, apenas informar que o paciente se manteve, por exemplo, afebril. Mas é boa prática informar o valor máximo e mínimo de certa variável que esteja alterada e, se possível, dizer quantos escapes, entre aspas, né, o paciente teve no último dia. Assim, devemos informar a variação da pressão arterial, da frequência cardíaca, da frequência respiratória, da glicemia, a diurese e o balanço hídrico. O balanço hídrico pode ser calculado de algumas formas, sendo o cálculo mais usado a simples subtração da quantidade de líquido que entrou e o que saiu. A quantidade de líquido que entrou, a gente fala em relação à ingesta de líquidos e as infusões. E o que saiu, por exemplo, a diurese e a saída de líquidos por drenos. Outra forma de se calcular o balanço hídrico é através da fórmula que considera o ganho de água endógena e as perdas insensíveis. E o cálculo é feito pela soma das infusões mais 5 vezes o peso, subtraído pela soma do que saiu do paciente, né, com 10 vezes o peso. Assim, exemplificando como podemos anotar as últimas 24 horas de um paciente, temos delta pressão arterial, normotenso, delta frequência cardíaca, 80 até 115 batimentos por minuto. Então, temos um escape de 115. Delta frequência respiratória, eupneico. Delta glicemia, euglicêmico. Diurese, 700 ml. Balanço hídrico, mais 150 ml. Alguns serviços possuem espaço próprio para a descrição dos antibióticos, culturas, drogas vasoativas, sedativos e até mesmo parâmetros da ventilação mecânica. Lembrando que não existe um padrão onde essas informações são colocadas, apenas não devemos esquecer de informá-las. Em relação aos antibióticos, é importante descrever esses antibióticos feitos pelo paciente, quantos dias de início e quantos dias faltam para o término previsto. Além disso, não podemos esquecer de colocar a indicação, resumida no caso, para o uso desse antibiótico. É importante também relatar os resultados das últimas culturas, não esquecendo de relatar o agente descoberto, o sítio ou material que foi coletado, né, e a data da coleta. Caso o paciente faça uso de algum dispositivo invasivo, é necessário relatar quantos dias esse dispositivo está instalado e também o estado desse dispositivo. Assim como exemplos, temos a traqueostomia, a intubação do traqueal, os drenos, o catéter vesical de demora, o catéter de hemodiálise, o catéter da PAM e o catéter venoso profundo. Como exemplos, a gente pode relatar, por exemplo, se o acesso vascular está com alguma alteração no orifício de entrada, como está, né, o aspecto da pele em volta, se ela está hiperemiada, se existe pus, se está com alguma elevação de temperatura local, ou seja, algum sinal de infecção, né? Em relação, por exemplo, ao catéter vesical de demora, a gente tem que falar se existem a presença de grumos, né, a coloração e o volume da urina no coletor. E também é boa prática falar quando esse coletor foi trocado. Em relação à sedação, drogas vasoativas e outras infusões, devemos indicar na evolução quais medicamentos estão sendo utilizados no paciente e as suas doses. E para facilitar a leitura e a passagem do caso nos rounds e também, né, o manejo do paciente, é importantíssimo e boa prática converter doses do tipo ml por hora para microgramas quilo minuto, por exemplo.
Em relação ao suporte ventilatório, é de extrema importância colocarmos na nossa evolução alguns dados sobre esse suporte, pois muitos pacientes estão em uso da ventilação mecânica, por exemplo. Devemos colocar minimamente qual modo ventilatório o paciente está sendo submetido, caso ele esteja utilizando a ventilação mecânica. Devemos colocar, na verdade, o volume corrente, o PIP, a frequência respiratória, a FiO2, a saturação do oxigênio pelo oxímetro e se aquele paciente está em macronebulização. E também é boa prática indicar o valor da PF. É sabido também que a gasometria é de extrema importância no paciente crítico. E devemos colocar os dados desse exame, seja a gasometria arterial ou venosa, caso ela tenha sido indicada, seja por uma hipoxemia, por algum ajuste de parâmetro ventilatório, etc., no nosso prontuário, informando o pH, o PO2, o PCO2, o bicarbonato, o base excess, a saturação de oxigênio e, se possível, o lactato. Por fim, é importantíssimo colocarmos na nossa evolução informações do quesito nutricional. Devemos dizer qual tipo de nutrição está sendo realizada no nosso paciente, se é uma nutrição oral, enteral ou parenteral. Além disso, devemos indicar o volume dessa nutrição. Por fim, é de extrema importância falarmos se o paciente evacuou, quantas vezes o paciente evacuou no último dia e a consistência dessas fezes. Vamos agora a alguns exemplos. Antibióticos e culturas. D5 de piperacilina e tazobactam, por conta de uma pneumonia associada à ventilação mecânica devido a uma infecção por Pseudomonas aeruginosa. Cultura positiva em aspirado traqueal. Suporte ventilatório. Ventilação mecânica modo PCV. PIP de 6, FiO2 de 30%, volume corrente de 400 ml, frequência respiratória de 12 e saturação de oxigênio de 98%. Dispositivos invasivos. Catéter venoso profundo em subclave direita, D4 em bom aspecto. Vamos fazer uma pausa agora e continuar numa segunda parte. Obrigado pela atenção e não esqueçam de curtir a página da Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense na página do Facebook e se inscrever no nosso canal do YouTube. Até a próxima!